A Red Bull está enfrentando uma crise de confiança com Max Verstappen? O tricampeão mundial voltou a expressar publicamente sua frustração após as sessões de treinos livres do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e desta vez, suas queixas vieram acompanhadas de especulações bombásticas sobre uma possível mudança para a Mercedes em 2026. Será que finalmente chegou o momento da ruptura entre o piloto mais dominador da atualidade e a escuderia que o elevou ao status de lenda? Para compreender a seriedade da situação, é necessário retroceder alguns meses no tempo. A Red Bull exerceu domínio absoluto nas últimas 4 temporadas, com Verstappen faturando campeonatos consecutivos e estabelecendo marcas que pareciam inalcançáveis. A aliança parecia ideal, praticamente indestrutível. Porém, o que aparentava ser uma união eterna começou a apresentar fissuras importantes durante esta temporada de 2025. O panorama atual difere drasticamente daquele domínio total que presenciamos nos anos passados. A McLaren assumiu a dianteira técnica da categoria, deixando a Red Bull em segundo plano em termos de evolução e performance bruta. Lando Norris e Oscar Piastri têm constantemente superado o rendimento da Red Bull, algo que seria inimaginável há poucos meses. E é precisamente neste contexto de declínio que Verstappen tem se tornado progressivamente mais expressivo sobre suas insatisfações. Em Silverstone, a tensão se intensificou ainda mais. Verstappen não economizou palavras ao caracterizar o dia como extremamente negativo para ele individualmente, lamentando a ausência de equilíbrio do carro e a dificuldade em encontrar um ajuste que funcionasse de curva em curva. O que desperta a atenção não é somente o teor das críticas, mas a maneira como elas têm se transformado numa constante. Não se trata mais de uma reclamação pontual de um piloto perfeccionista, mas sim de um padrão de descontentamento que se repete fim de semana após fim de semana. O holandês foi franco ao reconhecer que o vento intenso em Silverstone prejudicou consideravelmente o desempenho, mas fez questão de destacar que isso não funciona como justificativa, uma vez que todos os pilotos enfrentaram as mesmas condições. A diferença é que o carro da Red Bull parece ser especialmente vulnerável a essas variações, evidenciando problemas estruturais de desenvolvimento que transcendem as condições específicas de uma pista. Mas a questão vai além. Os números revelam uma história ainda mais alarmante para a Red Bull. Verstappen finalizou apenas em 10º lugar no primeiro treino livre e conseguiu se reerguer para o 5º posto no segundo treino, resultados que estariam distantes de ser aceitáveis para um piloto habituado a dominar desde os primeiros minutos em pista. Christian Horner, o chefe da equipe, reconheceu que a Red Bull está perdendo 90% do tempo de volta nas curvas 6 e 7, setores fundamentais do circuito de Silverstone. A questão é ainda mais complexa do que aparenta. Enquanto Verstappen manifesta publicamente sua frustração, as especulações sobre seu futuro adquirem cada vez mais força. A possibilidade de uma transferência para a Mercedes a partir de 2026 não é mais apenas especulação de bastidores, mas sim uma discussão séria que está agitando todo o paddock da Fórmula 1. Christian Horner, durante a coletiva de imprensa entre os treinos, foi interrogado diretamente sobre essas especulações e sua resposta foi, no mínimo, evasiva. Ele declarou estar confortável com a situação, mas se recusou a assegurar categoricamente que Verstappen estará na Red Bull em 2026. Essa hesitação é esclarecedora e demonstra que até mesmo a liderança da equipe não possui certeza absoluta sobre o futuro do seu maior patrimônio. A estratégia da Red Bull para reter Verstappen parece estar concentrada no desenvolvimento de novas ferramentas e investimentos em infraestrutura. Horner mencionou especificamente um novo túnel de vento que será finalizado nos próximos 12 meses, além de outras ferramentas que deverão fortalecer a organização. Mas será que isso será suficiente
para tranquilizar um piloto que está acostumado a vencer e que claramente não tem paciência para aguardar melhorias que podem ou não chegar? A história da Fórmula 1 está repleta de exemplos de pilotos que mudaram de equipe em busca de carros mais competitivos. Lewis Hamilton deixou a McLaren para a Mercedes em 2013, decisão que foi inicialmente criticada, mas que se provou brilhante com o domínio da era híbrida. Sebastian Vettel saiu da Red Bull para a Ferrari em 2015, buscando realizar seu sonho de ser campeão com a equipe italiana, embora não tenha conseguido o resultado esperado. O que torna a situação de Verstappen ainda mais fascinante é o timing. Aos 27 anos, ele está no auge de sua carreira e não pode se dar ao luxo de desperdiçar anos em um carro não competitivo. A Mercedes, por sua vez, está em processo de renovação e pode oferecer exatamente o que Verstappen busca: um projeto ambicioso com recursos praticamente ilimitados para voltar ao topo. A pressão sobre a Red Bull é imensa. Não é apenas uma questão de manter um piloto talentoso, mas sim de preservar toda a estrutura de sucesso que foi construída ao longo dos últimos anos. Perder Verstappen significaria muito mais do que perder um piloto. Seria o fim de uma era de domínio e o início de uma reconstrução que pode levar anos para dar frutos. Existe também o fator psicológico que não pode ser ignorado. Verstappen é um competidor nato, alguém que vive para vencer e que demonstra claramente sua frustração quando as coisas não saem como esperado. Cada fim de semana sem vitória, cada qualificação fora do top 3, cada corrida onde ele precisa lutar por pontos ao invés de lutar pela vitória, tudo isso vai se acumulando e criando um ambiente de tensão que pode explodir a qualquer momento. Os próximos meses serão cruciais para definir o futuro dessa relação. A Red Bull precisa provar que consegue desenvolver um carro competitivo novamente, enquanto Verstappen precisa decidir se vale a pena apostar na recuperação da equipe ou se é hora de buscar novos desafios. O que está claro é que a paciência de ambos os lados está sendo testada ao limite. A situação atual da Red Bull nos faz questionar se estamos presenciando o fim de uma das parcerias mais bem-sucedidas da história recente da Fórmula 1. Verstappen construiu sua carreira na Red Bull, conquistou seus títulos com a equipe e se tornou uma lenda vestindo as cores da marca austríaca. Mas será que isso será suficiente para mantê-lo quando outras oportunidades podem surgir? O mercado de pilotos para 2026 promete ser um dos mais movimentados dos últimos anos. Com contratos importantes expirando e equipes repensando suas estratégias, a possível saída de Verstappen da Red Bull poderia criar um efeito dominó que afetaria várias equipes. Imagine o impacto que isso teria não apenas na Red Bull e na Mercedes, mas em todo o grid da Fórmula 1. O que você acha que vai acontecer com Max Verstappen? Ele vai ter paciência para esperar a Red Bull se recuperar? Ou será que 2026 marcará o início de uma nova era na Mercedes? Deixa sua opinião nos comentários e me conta se você acredita que a Red Bull ainda tem tempo para convencer seu maior talento a ficar. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como essa outra bomba na Fórmula 1 pode mudar tudo nos bastidores e revelar os verdadeiros planos das equipes para as próximas temporadas.